começar? Boa noite, Zé. Queria suas explicações sobre esse resultado do Cruzeiro, esse empate, né? Um primeiro tempo, mais uma vez, que parece que o time não conseguia fazer, às vezes, o que você tinha até programado, e dá uma levantada, o ânimo, quando você coloca o Vital e especialmente o Pereira. Boa noite. Boa noite a todos. É verdade. Tivemos um início até bom, mas depois, com o decorrer da primeira etapa, a gente caiu um pouco de produção. Sentimos o forte calor que estava aqui em Cuiabá também. Isso é um ponto a ser observado, mas tivemos uma melhora considerável para o segundo tempo. Acho que o ponto principal para nós era a gente poder ter mantido um pouquinho mais a posse de bola. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente teve o maior controle da partida. Mas é um jogo difícil aqui, um adversário muito físico, né? Se usa muito dos seus jogadores, o porte físico dos seus jogadores e muita velocidade também pelo lado do campo. A gente sabia que eles iam acelerar o jogo no início para tentar desgastar a nossa equipe, mas eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar bem essa questão de fora do campo, né? Do calor e apesar de a gente ter conseguido controlar o segundo tempo um pouco melhor, a gente não conseguiu transformar em gols. A vitória era o nosso desejo, mas sabemos que o Cuiabá aqui dentro já teve vitórias também contra outras grandes equipes e difícil jogar aqui. Agora a gente tentar descansar bastante para quinta-feira fazer um bom jogo e vencer dentro do Mineirão. Zé, você teve 14 dias para preparar essa equipe, você até aplicou algumas mudanças, Lucas Oliveira de volante, mudou algumas posições, mas ainda assim o resultado não veio. Como é que fica essa preocupação? Porque o campeonato começa a funilar e o Cruzeiro entra de vez nessa briga contra o rebaixamento. Apesar dos dias que nós tivemos para a gente poder trabalhar, tivemos alguns problemas aí na preparação, alguns jogadores se apresentaram, perderam algumas sessões de treinamento, Lucas Silva, Marlon, com uma virose no meio da semana, estavam em condições ainda um pouco debilitadas para o jogo aqui. Esse foi o motivo da saída no intervalo do Lucas Silva. Ele passou mal, não estava em condições de voltar para o segundo tempo. A questão do Lucas Oliveira foi para a gente tentar poder igualar um pouco essa força física que a equipe deles tem. A bola parada nos preocupava, tanto que levou perigo para a gente. E a falta realmente do Justo, que era um jogador de fazer esse primeiro homem de saída de bola, fez um pouquinho de diferença. Mas eu acredito que a gente tem coisas boas para mostrar, tirar coisas boas do jogo também e valorizar esse ponto, porque essa luta é muito grande para a gente, mas o nosso objetivo continua olhar para cima e tentar buscar uma vaga numa competição sul-americana. Zé, o Cruzeiro mais uma vez deixou o ataque, passou em branco. Você, como disse, teve alguns dias para tentar corrigir todas essas situações, essas dificuldades que o Cruzeiro tem ao longo desse Brasileirão. No segundo tempo, o Cruzeiro foi um pouco melhor, criou algumas oportunidades. Em algum tempo, algum momento, algumas jogadas da partida, faltou um pouco mais de arremate. Essa tomada de decisão errada pode ter influenciado esse empate para o Cruzeiro? O jogo são tomadas de decisões a todo momento, né? Existem estudos que dizem que até 4.000 tomadas de decisões cada jogador, né? Para você ver como não é fácil trabalhar em cima do caos que é uma partida de futebol, a pressão que existe de jogar num clube grande como o Cruzeiro e ter que buscar a vitória. Então, certamente isso incomoda um pouco e interfere um pouco na decisão dos atletas. Trabalhar, continuar passando confiança, porque hoje, se a gente não fez o gol, a nossa defesa novamente passou em branco e eu acho muito importante valorizar isso também. Uma doação de toda a equipe. Condições aqui com muita umidade, muito calor, é difícil. Os atletas no aquecimento já sentiam muitos já tiveram que trocar até de roupa após o aquecimento, que estavam completamente encharcados. Então, assim, a gente valorizar esse ponto, não era o que a gente queria, mas valorizar e começar a pensar no jogo de quinta-feira contra o Flamengo. Zé, confronto direto, né? Cuiabá 33 pontos, Cruzeiro 31, para aquele jogo de 6 pontos. Como você avalia esse empate com o Cuiabá? Então, como eu falei anteriormente, jogar aqui é bastante difícil, né? Basta ver os resultados recentes que o Cuiabá fez aqui em casa, contra as equipes também muito fortes e tradicionais do futebol brasileiro. É um clube que vem se estruturando a cada ano que passa, tem jogadores interessantes, aposta muito na sua força física e certamente não é difícil, não é fácil jogar aqui. Então a gente tentou se preparar, infelizmente em condições que de alguns jogadores não estarem 100% da sua questão física ainda influencia também,
os desfalques que atrapalharam a gente também aqui do Cuiabá, certamente poderia ter um resultado diferente se tivesse todo mundo aí. Mas valorizar quem entrou, eu acho que dentro da estratégia que a gente trabalhou e que pediu, foi feito. Então agora é buscar uma recuperação, porque o jogo exigiu bastante da gente. Voltar hoje já para Belo Horizonte e a gente poder, a partir de segunda-feira, trabalhar o jogo do Flamengo. Ô Zé, era com o seu antecessor e agora também com você uma dificuldade muito grande do Cruzeiro de fazer gol, né? Até cria algumas oportunidades, mas acaba desperdiçando. E essa turma que vem entrando ali na frente com números tão ruins, você trouxe até 2 garotos para cá. Existe um planejamento mesmo? Você acha que esses garotos, se entrarem, eles vão fazer pior do que os que estão recebendo chance jogo após jogo e sem demonstrar algo que vá tirar o Cruzeiro dessa situação? Bem, é uma pergunta até difícil de responder, né? Porque como eu trabalhei muito tempo na base, eu sei que você colocar uma pressão no jogador num momento ruim é difícil de a gente poder entender e saber qual vai ser a resposta. A gente está tendo todo o cuidado com esses atletas, porque são atletas que estão começando a despertar assim, para a nossa competição, o futebol profissional, tendo em vista o passado recente que o Cruzeiro tinha nas condições nas questões de estrutura, de condições físicas e também de condições até de acompanhamento, metodologia dessas categorias menores. Eu acho que o Cruzeiro está dando um grande passo. Não quero botar essa pressão toda em cima dos atletas. Eles vão entrar com o passar do tempo, vão começar a ter as minutagens porque são jogadores de qualidade, mas fazer esse tipo de comparação para mim nesse momento me parece um pouco injusto. Continuar dando força para todos eles. A gente tinha até uma estratégia no final do jogo, trabalhar o Ron Índio centralizado no lugar de Cão, mas infelizmente com o problema que o Wendel do Cuiabá e o William tiveram que sair, infelizmente pontou a substituição, a gente ficou impedido de fazer essa troca, já que a gente tinha 3 jogadores amarelados e alguns jogadores que já estavam reclamando de câimbra também. Às vezes a estratégia não sai como a gente quer, mas o Cruzeiro está de parabéns com todo o trabalho que está sendo feito na base de forma muito competente. A gente está de olho e certamente esses meninos, aos poucos, no momento certo, eles vão acabar entrando. Ô Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre Matheus Pereira. Quais são os seus planos para ele em relação ao jogo do Flamengo, por exemplo? Ele entrou no segundo tempo, por que não começar o jogo, até pela qualidade que tem? O que passou de trabalho aí esses dias, né? Que é essa janela que o Cruzeiro teve maior de atividades. O que você está pensando em termos de futuro também para o Matheus, Zé? O Matheus é um jogador de muita qualidade, realmente. Teve uma lesão séria, ficou parado 2 meses, algum tempo, 2 meses e 10 dias, se eu não me engano. A gente está tendo muito cuidado, porque a gente conta muito com ele, né, assim como todos, né? E a gente tinha planejado, junto com a preparação física, que ele entraria no máximo uns 30 minutos. A gente tendia que pegar a equipe do Cuiabá mais desgastada, ele teria mais espaço, assim como teve. Então acho que nesse ponto a estratégia e o planejamento do clube deu certo. Logicamente que ele indo bem no jogo de hoje, não sentir nada como não sentiu, a gente espera aproveitar ele mais tempo contra o Flamengo. Zé, ainda é muito cedo para você falar, até os jogadores serão avaliados. Mas o Wesley saiu com, acho que uma pancada no joelho esquerdo. Também o William acho que foi para o hospital, se eu não me engano, para algum procedimento, ou alguma avaliação um pouco mais aprofundada. E também tem o Lucas Silva. O que vocês da comissão técnica já podem avaliar e adiantar sobre esses 3 jogadores, já que o departamento médico do Cruzeiro já consta com alguns atletas ali também? Para você ver como é que foi difícil montar a estratégia para o jogo e o jogo em si, né? Não esperava perder o William, desejo que ele se recupere muito rápido, assim como o Wendel, que foi meu atleta, uma pessoa maravilhosa. Tomara que eles não tenham nenhum tipo de problema. O William foi fazer uma tomografia, pelo que eu fiquei sabendo. Tomara que não seja nada demais. E o Lucas Silva foi só a virose, ele se sentiu muito cansado realmente. Acredito que para quinta-feira não tem nenhum tipo de problema. O Wesley realmente estava com o joelho muito inchado, pensamos até em tirar no intervalo, mas ele foi muito guerreiro, pediu para continuar, mas realmente a gente percebia que ele já não estava na sua melhor condição. Faz parte, valorizar o esforço que todo o grupo fez, lamentar que a gente não conseguiu a vitória, porque sem dúvida nenhuma a gente preparou a equipe para tentar essa vitória aqui hoje, mas já pensar no jogo contra o Flamengo, que a gente precisa ganhar, voltar a vencer no Mineirão, e certamente é o que a gente vai procurar fazer.
Zé, você tentou dar chances para ele, o Gilberto, centroavante. Neste momento ele vem treinando à parte, é uma desistência do jogador neste momento. O que você pode falar sobre essa situação? Sem dúvida, já vi algumas situações antes mesmo de eu chegar, a gente tentou reverter algumas coisas. Foi uma decisão conjunta, né, da direção e do clube, assim, por decidir esse afastamento. A comissão técnica participou dessa decisão. Nesse caso agora a gente está tratando de forma interna e agora é a gente poder dar moral para os garotos que estão subindo e que a gente possa ter nesses garotos soluções no ataque que são as soluções que a gente precisa, né? Então a gente vem trabalhando muito, incansavelmente, a gente tem muita convicção que a gente pode melhorar nosso rendimento e a convicção do trabalho também que está sendo feito. O clube está realmente muito imbuído em construir um futuro mais sólido e são etapas. A dor do parto ela dói, né? Ela incomoda, mas certamente depois tem as coisas boas que vêm pela frente. Tenho certeza que a gente está no caminho certo, que a torcida possa acreditar que o Cruzeiro está cuidando de passo a passo, né? Depois de tudo que se passou de um passado recente do clube, a gente vai com certeza dar a volta por cima.